Oi, tudo bem? Nós estamos aqui com mais um Drop CCA, para sua edificação e continuamos ainda no Sermão do Monte, que o Senhor Jesus proferiu e que está registrado ali no capítulo 7 agora de Mateus, e nós vamos ver hoje do versículo 15 até o 21. E ali vai falar sobre os falsos profetas ou a árvore e seu fruto. E nós podemos ler: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão pelos seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figo de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Aqui Jesus traz duas advertências especiais. A primeira, ele disse: cuidado com os falsos profetas. Para entrar pela porta estreita e continuar pelo caminho apertado, enfrentamos o perigo de dar ouvidos aos falsos profetas. Eles estão diante ali da porta ou ao lado, da porta, sempre procurando, tentando convencer aos que se apresentam diante da porta estreita para que não entrem e não trilhem o caminho apertado. Principalmente, talvez até passe pela porta, mas que não trilhe o caminho apertado. A pergunta que nos cabe fazer é esta: quem são esses falsos profetas? Como poderemos reconhecê-los? O Senhor nos disse: pelos seus frutos os reconhecereis. A dificuldade é que o ensino deles é correto, mas as suas vidas estão erradas e nem se dão conta de que são hipócritas. O disfarce dessas pessoas, em peles de ovelhas, nos sugere a dificuldade de reconhecê-los. No início, ninguém pode imaginar tal coisa. Isso é tão grave porque o povo de Deus pode ser desencaminhado por falsos profetas. O apóstolo Pedro, referindo-se a eles, disse: introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Está na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1.
é a sutileza deles que realmente constitui perigo. O falso profeta é um indivíduo que se aproxima de nós, do cristão, dando-nos a impressão de ser um genuíno cristão. Ele é gentil, agradável, solícito em prestar ajuda, parece ser um bom crente e também parece dizer as coisas certas. O seu ensino, de modo geral, é bastante equilibrado e fala como um verdadeiro mestre cristão. Ele fala acerca do Pai, de Jesus e acerca da cruz. Enfatiza o amor de Deus. É óbvio que uma pessoa assim é disfarçada de ovelha, né? Parece uma ovelha. Aparentemente vive como uma ovelha, por isso ninguém suspeita de nada. Nada existe nela que seja flagrantemente errado. Então, como descobri-los? O Senhor Jesus disse: pelos seus frutos o conhecerão. O ensino e a qualidade de vida jamais poderão ser separados um do outro. Como podemos descrevê-los? O que há de errado no ensino deles? A resposta é: no ensino deles não há o elemento da porta estreita e nem há o caminho apertado. Trata-se de um ensino falso que deve ser detectado por meio do que não é dito. A pessoa mais perigosa é aquela que não enfatiza as coisas erradas. O falso profeta é o indivíduo que não inclui as ideias de porta estreita e do caminho apertado em sua mensagem. Ele procura agradar os seus ouvintes, sua mensagem é suave, consoladora, animadora, né, bajuladora. Ele agrada a todos e todos falam bem dele. Jamais é perseguido por causa de uma pregação sua, é elogiado pelos liberais, pelos modernistas, pelos evangélicos, enfim, por todos. Se essa é a sua descrição, façamos as seguintes perguntas. Primeiro, o que significa exatamente porta estreita e caminho estreito? Os falsos profetas, eles estavam presentes lá desde o Antigo Testamento e em todo o tempo da igreja também. Eles sempre colocam dúvidas sobre os que os genuínos profetas dizem. Então existe o falso, mas existe o profeta verdadeiro, genuíno. Por exemplo, Jeremias, o profeta Jeremias, os descreveu assim: curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Está lá em Jeremias, capítulo 6, versículo 14. A mensagem do falso profeta é sempre agradável, amena e aduladora. Ele nunca deixa desconfortável o seu ouvinte e por isso eles nunca mudam de verdade. Essas pessoas continuam sempre do mesmo jeito e os ouvintes também não mudam. Se acatarem, né, isso como verdade. O falso profeta, em relação à mensagem lá de Jeremias, dizia: paz, paz, não deem ouvidos a Jeremias, porque ele é um alarmista.
só diz coisas ruins. Jeremias tem mente bitolada e é um caçador de hereges. Não lhe deem ouvidos, pois tudo está correndo muito bem, né, com o povo de Israel. O falso profeta é muito atraente para os incautos. Porta estreita e caminho estreito significam a salvação em Cristo Jesus e a vida cristã conforme o Senhor Jesus demonstrou no Sermão do Monte como deve ser a nossa prática. Porque cristianismo não é só teoria, mas é prática também, né? Segundo, como descobrir o erro em suas pregações? Faltam princípios nos ensinos dos falsos profetas. Eles sempre falam de modo vago e genérico. Os falsos profetas raramente ensinam sobre assuntos como santidade, retidão, justiça e o juízo de Deus. Eles sempre pregam sobre o amor de Deus. Eles não dizem claramente o que é errado e omitem verdades necessárias para o viver cristão. Nós nunca podemos omitir que Deus é juiz e que vai julgar, né? Então, que há o inferno, Jesus diz isso, perdição eterna, ela existe, Jesus falou sobre isso. São chamados de lobos devoradores, porque conduzem a muitos para a perdição eterna, quando ocorrer o juízo final. Todos nós estaremos diante de Deus e lhe prestaremos conta desta única existência terrena. Então veja, é muito sério. Nós não podemos enganar as pessoas, passar um evangelho, água com açúcar, algo que não é real. Levar as pessoas por um caminho largo, onde o pecado é totalmente permitido, não é confrontado, não se toca em áreas de caráter, não enfatiza arrependimento, não insistem na prática de princípios do Sermão do Monte, principalmente. Eles se parecem mais com os fariseus, a quem Jesus, trouxe advertência. Eles desencorajam o autoexame, eles preferem a vida fácil, o caminho largo, sem nenhuma exigência. Veja, muito cuidado, nós queremos ser sinceros, genuínos com vocês. O cristianismo fala de uma vida muito, muito elevada, onde realmente nós temos que deixar de lado práticas que são pecaminosas aos olhos de Deus. E é por isso que nós precisamos estar numa igreja local onde se ensina a palavra de Deus corretamente, para que você possa entender o que Deus quer, o que Deus gosta, o que Ele aprova e o que Ele não aprova. Amém? Que o Senhor possa te ajudar, a olhar, examinar, a ler, a estudar, a meditar na sua palavra com toda coragem, olhando para você mesmo e se perguntando: e eu, como estou nessa área? Amém? Que o Senhor te abençoe de uma forma
muito poderosa. Em nome de Jesus. Amém.